vou estar falando um pouquinho sobre xaropes, né, que é uma dúvida muito frequente na drogaria, no seu posto de medicamentos, na sua farmácia, né. E uma pessoa tinha me perguntado, eu vou passar uma colinha para a pessoa seguir o passo a passo para você poder fazer uma venda segura e eficaz de um xarope na sua drogaria. Então, eu tenho uma colinha, né? São 3 regras, né? O primeiro passo que você deve saber, anota isso aí, tá bom? Quem vai usar esse produto? É muito comum chegar a mãe no balcão da farmácia, eu queria um xarope para minha neném. Quantos meses tem sua neném? Não, ela tem 12 anos. Pesa quanto? Pesa 50 quilos. Não é uma neném, né, poxa? Então não tem como, né? Primeiramente você tem que fazer a identificação de quem vai usar esse produto. É muito fundamental, antes de você iniciar a venda, você saber quem vai utilizar o produto. Às vezes a pessoa chega, esquece de falar, você faz a venda de um produto, achando que essa pessoa que comprou, que vai usar o produto, e na verdade não é. Pode ser uma criança, pode ser um bebê, pode ser um adulto, pode ser um idoso, e no estresse do dia a dia a pessoa esquece desse detalhe. Então, a primeira coisa, você vai identificar quem vai usar o produto, tá bom? Primeiro passo, mais importante. O segundo passo, você vai identificar o tipo de tosse que você está lidando. Existem basicamente 2 tipos de tosses, né? A tosse que a gente chama de produtiva, que seria a tosse com catarro, né? E a não produtiva, que seria a tosse seca, né? Qual que é o erro muito comum disso aí? As pessoas geralmente se influenciam pela embalagem do produto. Eu vou pegar, por exemplo, o Ambroxmel. Está escrito na caixa alívio da tosse, mas como que o Ambroxmel, que seria o produto Ambroxol, alivia a tosse? O Ambroxol, ele é um mucolítico, classificado como mucolítico e expectorante. Esse excesso de secreção no pulmão, isso irrita o pulmão, que a gente chama de árvore taquibrônquica. Isso faz disparar vários reflexos de tosse. Então, à medida que esse catarro vai se desfazendo, a gente vai eliminando ele, a gente alivia a tosse. Então, por exemplo, não adianta de nada eu indicar um xarope mucolítico se trata de uma tosse seca. Então, a gente tem que estabelecer, identificar o tipo de tosse que a gente está lidando. Se você está lidando com uma tosse produtiva, por exemplo, com catarro, você vai escolher um xarope expectorante e mucolítico. Agora, se você está lidando com uma tosse seca e não produtiva, você vai escolher um xarope antialérgico, antitussígenos, entendeu? Você vai procurar na sua loja o que você tem à disposição, porque eu não vou te dar o peixe pescado, né? Então, você procura o que você tem de xarope aí na prateleira e expectorante, o que você tem de xarope mucolítico e antitussígeno. Você pesquisa todos, né? O terceiro passo é você saber se esse cliente que vai usar o produto já teve alergia a algum produto ou princípio ativo, uma fórmula, né? É muito comum as pessoas terem alergia ao corante e não ao fármaco, tá? Por exemplo, o Histamin, maleate de descloferamina. É raríssimo alguém ter alergia à descloferamina, mas é possível que ela tenha alergia ao corante do xarope. Então, você tem que entender isso aí. Você vai investigar antes de fazer essa indicação, certo? O paciente que vai usar o produto, esse já é o 4º passo, tá bom? Tem alguma doença prévia, conhecida, por exemplo, diabetes? Você vai indicar um xarope que normalmente tem 85% de açúcar na sua composição para um paciente diabético, tipo 1 principalmente, tipo 2 até que não vai ter tanto problema, porque dá para você controlar, ali, contrabalancear, tirar ele da crise hiperglicêmica, entendeu? Mas o tipo 1 é traumático, né? É uma medicação muito arriscada, então você tem que entender isso aí. O paciente tem doença renal grave, doença hepática, você tem que saber isso aí também, é muito importante. Então é muito importante você fazer nesses 4 passos, né? Que você vai escolher a melhor opção que você tem de acordo com a sua conversa para poder indicar o produto para o seu cliente. E essa opção você vai ter na conversa com o seu paciente. Quando que uma tosse
passa a ser preocupante. O cliente veio ali com você uma vez, e veio duas, veio três, já está na quarta procura por um xarope e essa tosse não passa de hipótese alguma. Está com febre? Tem outros sintomas? Como é que está a urina? Porque a gente já pode pensar em outras coisas, tuberculose, toxoplasmose, a gente pode pensar que mais, até uma pneumonia a gente pode pensar. Então a gente começa a pensar em outros processos, né, que causam um problema mais grave. E com isso, essa tosse não é contida, mesmo apesar de várias tentativas. Então, basicamente vai ser isso, um trabalho sobre o material de xaropes. Então, você tem um passo a passo, você tem que entender esse passo a passo para você fazer uma venda de um xarope para tosse de forma segura, de forma eficaz. Primeiro, identificar quem vai usar o produto, para você poder calcular dose, posologia e tudo certinho, né? O segundo, identificar o tipo de tosse, para você poder escolher qual xarope ou fármaco que você vai escolher para a indicação. O terceiro, saber se o cliente tem alguma alergia ao produto. O quarto, se ele tem alguma doença hepática que pode ser relevante nessa indicação, tá? Na maioria das vezes, esses xaropes são medicamentos existentes de prescrição, certo? São classificados como OTC. Então, o risco de intoxicação por eles são muito baixos. Por exemplo, a acetilcisteína, que é um xarope, ela é usada para tratar intoxicação de paracetamol. Então, o risco de você fazer uma indicação e ocorrer uma toxicidade é muito difícil. Observação: a tosse alérgica causa tosse seca, viu? Então você vai escolher um antialérgico, um descloframina, uma loratadina. Você pode indicar também um antitussígeno, né, que seria uma dropropizina, né, que seria o Notus. Mas aí eu já estou te entregando muito de mão beijada, né? Então você vai dar uma lida, você vai dar uma pesquisada, você vai saber o que você tem na farmácia, né? E eu acho que é um material muito bacana, que você vai tirar um bom proveito, né? Então fica um forte abraço aí para vocês. Esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo, viu? Um abração, galera.